pessoal, muito bom dia para quem está aqui ao vivo para mais um episódio do podcast DevPro. Finalmente batemos aí o martelo, fechamos o título aí, né, amor? Tava na hora de fechar aí o título e URLs e endereço também aí do grupo do Telegram que mudou. No finalzinho aí a gente passa para vocês o complemento e a mudança aí. Hoje vamos falar sobre um assunto... Posso só te interromper? Acho que antes é legal a gente dar uns recadinhos. Fala aí, pessoal. Bom dia para quem está nos assistindo ao vivo aqui e boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gravação. Desculpa te cortar, Renzo. Eu acho que é só legal a gente passar uns recadinhos novos antes, que a gente está estruturando tudo aqui. Como o Renzo falou, a gente definiu o grupo, essas coisas, né? Então é o seguinte... A gente criou um grupo de discussão dos temas, das pautas dos nossos podcasts, né, do DevPro. O Renzo tem o podcast dele também, o Renzo Procast, que ele fala um pouco mais sobre assuntos não tão técnicos, né, mas bastante coisa legal. E a gente criou esse grupo de discussão para a gente poder compartilhar com vocês, para vocês darem as opiniões sobre os conteúdos, para a gente discutir, né? Se você concorda com alguma coisa que a gente falou, se você discorda, principalmente, né? Essa que é a parte boa, que aí tem, inclusive, o grupo tá pegando fogo aí ultimamente, né? Então, se você quiser acessar esse grupo e participar com a gente, o endereço é bit.ly/galera-python-pro. Tá bom? Então, repetindo, bit.ly, né? /galera-python-pro. E a gente tem também um channel aí para notificar o pessoal nossos conteúdos. A gente manda ali alguma coisa também exclusiva ali pro pessoal, que é no Telegram também, né? Que é o bit.ly/canal-python-pro. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Isso aqui depois a gente vai deixar na descrição aqui também do vídeo aqui da gravação. Tá na descrição aqui, é isso aí, bit.ly/galera-python-pro. Esse é o nosso canal lá no Telegram, que a gente manda todas as novidades dos nossos conteúdos, né? Então, eu convido vocês aí para participarem e discutirem com a gente, que é isso que a gente gosta. A gente gosta de falar pelos cotovelos, como vocês percebem aqui, né? Bom, recados dados, desculpa te cortar. Último recado, aliás, por favor, quem está ao vivo, mandem perguntas pra gente. Manda aí no chat se vocês estão ouvindo a gente bem, se está tudo ok. E é isso. Desculpa te cortar, pode continuar a sua introdução. O bicho tá pegando lá no grupo. O que a gente fala, né? A medida, às vezes, do sucesso do grupo, né, amor? Rolou até discussão política sem ter treta. Isso, exatamente, cara. O legal do nosso grupo é isso, que a gente... Pontos de vistas completamente antagônicos e a gente discutindo o ponto de vista e não discutindo a pessoa, querendo saber quem tá certo, quem tá errado. Porque a questão é o seguinte, o objetivo não é estar certo, né? O objetivo é refletir e validar as suas... Pelo menos esse é o meu objetivo, né? Validar os meus pontos de vista para ver se eles estão coerentes. E, cara, se precisar mudar de ponto de vista, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu também não. Se for mais vantajoso, essa é a ideia sempre, né? A ideia do leap of faith para evoluir. Mas vamos lá, então. Falando em evolução... Falando em evolução, a gente vai tratar de um assunto também que é hiper comum na área de TI. E aí a gente vai tentar discutir algumas nuances, que é o tal do CLT, que vem de Consolidação das Leis Trabalhistas para o PJ, que é a atuação via pessoa jurídica. Esse assunto é bem quente porque principalmente na área, e eu vou dizer que em várias áreas existem aí, mas em TI em particular é bastante. A outra que eu sei também, mercado financeiro, também bastante, e a gente vai discutir aí as razões, as formas de atuação, o que é melhor, não o que é o melhor, o que não é, mas pontos positivos de cada uma dessas atuações, se é melhor trabalhar como PJ, se é melhor trabalhar como CLT, de acordo com o seu perfil, e vamos passar aí algumas indicações. O que você acha aí do assunto de hoje, Moa?
Cara, esse é um assunto legal, né? É um assunto que às vezes é polêmico, o pessoal tem muita gente a favor, muita gente contra, né? Vai muito de encontro a posições políticas, né? Tem uma peculiaridade aí, eu sou um grande fã do Flávio Augusto, do Geração de Valor, né? E, cara, eu ouvi muito tempo o podcast dele, consumo bastante conteúdos dele, né? E ele é um crítico voraz da CLT, como eu sou, como imagino que você deva ser também. E ele fala, né, que a CLT foi assinada pelo Getúlio Vargas num estádio de futebol. Então, tipo, estádio lotado, e aí ele foi e tal, pegou a caneta, assinou. Então, assim, você quer alguma coisa mais populista do que isso, sem dar o mérito, né, de bom. Eu tenho minha opinião sobre CLT, mas não estou entrando no mérito aqui da CLT em si, mas é muito populismo, né? Então, você já começa a entender aí mais ou menos, na minha visão, né, obviamente, o viés da parada, né? Mas, enfim. Cara, é um assunto polêmico, eu acho que tem bastante pano para manga, né? E eu acho que é legal a gente começar para mostrar como a intenção aqui não é simplesmente falar mal da CLT, né? Vamos começar com as vantagens da CLT. Eu estava fazendo a pauta aqui, eu mandei a pauta pro Renzo depois, ele olhou depois e falou assim, porra, mas não tem vantagem nenhuma. Eu me esforcei, mas enfim, tirando os nossos viés de lado, né? Obviamente tem vantagens, né? E, enfim, quais vantagens você enxerga na CLT, Renzo? Bom, para falar aqui o que foi colocado de vantagem, eu vou tentar, e aí é o que até mandaram também a outra coisa, né? Até antes disso, que seria bacana até pensando aqui, a gente pensa em trazer convidados até com opinião oposta. Então seria bem interessante trazer uma pessoa que realmente vivesse a CLT aqui na veia. A gente não. Nós temos os nossos viés são muito parecidos, né? Isso. Então a gente acaba não debatendo aqui. Né? Mas mais pra frente, quem sabe. Mas eu vou tentar colocar um pouco aqui, digamos, porque toda vez que eu entro nesse assunto, eu converso com muitas pessoas do outro lado, né? Então, por exemplo, o contexto histórico de ser Getúlio, o que eu ouço muito quando alguém fala, não, mas você sabe como era a indústria naquela época, o empresário, ele explora o empregado, e se não tiver regras, o empresário vai explorar mais ainda, então precisa ter regras. Nós ganhamos 8 horas de trabalho no máximo diária, com o máximo de 40 horas semanais, com um descanso remunerado, então tem esse viés para quem acredita nisso, e para quem acredita nisso isso é uma vantagem. E as vantagens que vêm são todas, as leis trabalhistas são vantagens para quem pensa dessa maneira, tá? Então esse é o viés que eu estou colocando aqui, não é o meu, inclusive, depois eu vou colocar nas coisas, mas tem gente que diz que isso é a vantagem. Então são os direitos trabalhistas que são eles. Seguro-desemprego, ou seja, dependendo da tua faixa salarial, se você for mandado embora, você vai fazer jus ali, tem as regras próprias, que seguro-desemprego eu nunca recebi, então sei só mais ou menos, que eu acho que vai no máximo até 6 meses, e tem as condições de você ter trabalhado 2 anos, e etc, e dependendo da tua faixa salarial, etc. Então, seguro-desemprego, que é uma grana que você vai receber se você for mandado embora. Tem uma multa rescisória, que é em cima do FGTS, no valor de 40% desse valor, que você vai receber se você for embora. Tem o próprio FGTS em si. Tem aí vale alimentação, depende aí da empresa também, né? Mas vale alimentação, vale refeição, bônus e vale transporte. 13º e férias. Então isso já é o bojo que está todo incluso, que se dizem que são as vantagens para quem acredita nisso. E aí a gente vai discutir se isso é vantagem mesmo ou não. Com relação a direitos trabalhistas, quer colocar algum ponto aí antes de colocar os outros fatores, que é o que a gente colocou talvez como vantagem de verdade? Sim, vamos lá, né? Algumas coisas que você falou aí, na minha visão, realmente são vantagens, olhando simplesmente pelo ponto de vista empregador versus empregador em relação ao empregado.
como o seguro-desemprego, por exemplo, realmente eu enxergo isso como uma vantagem. Por que que e o principal, né? Você falou de direitos trabalhistas, e aí eu não... De novo, né? Acho que é bom fazer um disclaimer aqui. Eu não sou especialista no assunto, o Renzo não é especialista no assunto. Assim, a nossa visão aqui é uma visão um pouco mais do conteúdo que quase todo mundo tem, assim, não tem, a gente nunca se aprofundou mais, né? Então, assim, obviamente, se a gente cair em alguma tecnicalidade aqui, provavelmente a gente pode errar em algum ponto, né? Tal, mas o objetivo é discutir muito mais a mentalidade do que a tecnicalidade em si, né? Então, por exemplo, você falou aí de direitos trabalhistas. Na minha visão, 13º, férias, bônus, FGTS, VA, VR, VT, todas essas vantagens, plano de saúde e tal, na minha visão, isso não são vantagens. Por que não são vantagens em relação a um PJ, né? Porque é o seguinte, quando a gente está falando de uma empresa, a visão da empresa é que funcionário é custo, tá? Custo necessário para produzir, para entregar, para vender o produto, serviço, o que for, né? Visão como custo. E não olhem como uma visão assim... reduzindo como recurso o ser humano. Isso. O que eu tô falando aqui na visão financeira, contábil, né? Então, tipo assim, o cara tem aquele custo que é necessário que seja gasto para que seja produzido o que ele quer vender e o que ele quer entregar para a sociedade, né? Então, partindo do pressuposto que salário é custo, a tendência é sempre tentar diminuir esse custo, né? E então, quando a gente olha o planejamento financeiro de uma empresa que está fazendo corretamente o planejamento financeiro, geralmente o planejamento é feito de forma anual e esse custo ele já é todo distribuído durante todo o ano, né? Então, por exemplo, o 13º. O 13º não é um dinheiro a mais, não é que... Pode ser na hora que foi implementado, pode até ter sido a mais no primeiro momento, né? Mas hoje em dia, o que o cara faz? O cara vira e fala, eu tenho, sei lá, 100 mil reais para gastar com esse funcionário durante o ano. Com cada funcionário, por exemplo. 13 mil reais, 130 mil reais. Vai ser a conta fácil. 130. Então, o que acontece? Eu tenho 130, o cara vai dividir esse 130 por 13. Aí vai dar 10 mil por mês. Só que a conta não é eu tenho 120, opa, mas eu tenho que pagar o 13º, então toma mais 10 de brinde. Não é essa conta que o cara faz. O cara vai sempre a engenharia reversa, né? Então ele vai pegar o budget que ele tem para gastar e aí ele vai dividir em cima desse budget. E aí, em cima desse budget, vai estar o dinheiro que ele gasta com FGTS para pagar o governo. Isso. Vai estar o dinheiro que ele gasta com férias, né? Então, o terço de férias. 13, a divisão não é por 13, a divisão é por 13,3. Isso, é 133,33. Você tem os 30% de férias também. VA, VR, VT, são benefícios que, na verdade, não são benefícios porque já está, a conta já foi feita com essa grana, você entendeu? Então, como a conta foi feita com essa grana, você não está ganhando mais ou você não está ganhando menos. O que a gente está pegando em vez de você pegar um bolo e repartir em 12 pedaços, ou em 8 pedaços, ou sei lá, você está pegando o mesmo bolo e repartido em 13,3 pedaços, e aí você separa um outro restinho do bolo que você divide também em outros pedaços, que é o FGTS, o VA, o VR, o VT. Então, assim, a porcionalidade, né? Você está fracionando esse bolo de forma diferente. Só isso. Então, na minha visão, isso não são vantagens, né? E eu acho que tem... o seu ponto de vista, né? É um ponto de vista, eu acho que é o melhor ponto de vista que você colocou aqui na pauta, que é em relação à responsabilidade, né? Como você enxerga isso? E assim, só um detalhe, todas essas contas que o Moa tá falando, a gente não vai colocar aqui, porque eu já gravei uma porrada de podcast que eu vou deixar aqui no final para cada uma desses direitos trabalhistas, e eu fiz uma live com o Jupyter Notebook mostrando as contas. Então quem tiver curiosidade, depois a gente vai passar isso. Com relação aos direitos trabalhistas, né, o que eu brinquei no meu podcast, inclusive, e aí colocando a minha posição agora assim, o meu viés,
É que pra mim não é direito, pra mim é dever trabalhista. Por quê? Porque pra mim direito é alguma coisa que é opcional. Pra mim direito é alguma coisa que é tão boa que ninguém precisa, que o Estado ele não precisa te pedir ou te pedir pra fazer, né? Então se você vê os direitos fundamentais, sei lá, direito de ir e vir, o Estado tá ali pra manter o direito, mas desde o momento que você possa ir e vir, você não fica lá, será que eu tenho a opção de não ir? Ninguém em sã consciência vai abrir mão daquele direito. Tá certo? Então, quando você tem um direito, ele é tão bom que o Estado não precisa te obrigar a tê-lo, né? Então, pega aí quem tem direito à Bolsa Família. Você acha que o Estado precisa ir lá pegar a pessoa e falar, olha, vai pegar lá o dinheiro no banco, por favor? Não precisa. Por quê? Porque é um direito, porque é uma grande vantagem para a pessoa. Então, eu tenho essa... Não te coage. Isso, ele não precisa eu tô te coagindo a ir pegar o dinheiro no banco? Não. Veja que parece um paradoxo. Agora, todos esses direitos trabalhistas, se for dentro da CLT, você não tem a opção de abrir mão. Você não tem... não quero participar da Previdência. A gente nem colocou Previdência ali também, né? Que é outro... Tá, e INSS tá ali no bolo também, mas enfim. É só mais um que é igualzinho aos outros, que a conta é o que o Moa falou. Pro empresário, quem vai tirar a grana, ele tem que fazer essa conta reversa. E o empresário gaiato que não faz a conta reversa por inexperiência ou por qualquer razão que seja, a chance dele quebrar no primeiro ano é grande. Porque se ele não fizer a conta reversa... Ele não vai poder chegar lá e falar, pelo amor de Deus, me dá um FGTS aí. Eu não sabia, toma aqui. Não, ele vai levar uma paulada e vai fechar as portas. Então ele tem que fazer essa conta reversa sempre. E isso até complica o processo das pessoas empreenderem. Porque você vai ter que conhecer tudo isso aqui para poder começar. Ao risco de que se você não conhecer, você pode fechar as portas, né? Então, assim, a vantagem aí que o Moa coloca como menos burocracia, a gente está falando da vantagem do ponto de vista, digamos aí, do colaborador. Porque para o empresário é muito mais burocrata. E é justamente para quem você está terceirizando a burocrata. Você está terceirizando como colaborador a burocrata para o seu patrão, que vai ter que saber todas essas regras. Você não precisa saber muito, né? E você está terceirizando isso, então, para as regras que o Estado brasileiro disse que são as mais adequadas. Então, realmente, você não vai ter que se esquentar a cabeça em fazer conta com FGTS, com INSS, etc. Você não vai ter que fazer essas contas. Seu patrão vai ter que fazer. Você não, e você está delegando isso. Então, eu acho que a vantagem seria essa, passar a responsabilidade da sua vida, para quem não quer ter essa responsabilidade, passar essa responsabilidade para outras pessoas, correndo um certo risco. E o outro ponto é só que também ir para o PJ depende da faixa salarial. Então, para quem ganha muito pouco, também é vantagem, obviamente, estar aí dentro das CLTs. Onde muito pouco, o limite, quando eu fiz o meu Jupyter Notebook ali, abaixo de R$2.000. Abaixo de R$2.000, realmente é melhor ser CLT. Tá? E aí, Moa, faz sentido? Sim, faz total sentido. Esse lance do direito e dever, eu acho que é legal a gente discutir, porque a gente... o Renzo tem uma visão um pouco mais libertária que a minha, assim, não uma visão, né? Mas tipo assim, eu acho que o libertarianismo ele é legal ser estudado para você entender o pragmatismo que eles... Eu acho utópico, né? Enfim, nem a pauta aqui. Sim. Mas o lance, quando a gente fala de coerção, é o seguinte, né? Por exemplo, o FGTS, acho que é o FGTS não, o INSS. Se você trabalha como CLT, se você está registrado, tem uma carteira de trabalho e tal, você não tem a opção de não pagar o INSS. Se você não pagar, você vai estar cometendo uma irregularidade. Não sei se é um crime, não sei se é uma irregularidade fiscal, mas você vai estar irregular. E você vai sofrer sanções do Estado caso você seja pego não pagando o INSS. Então, isso é uma coerção. Se a gente for fazer um paralelo, seria mais ou menos... imagina o Rio de Janeiro, um morro no Rio de Janeiro dominado pela milícia, aí o cara vira e fala assim, olha, você tem a opção de pagar... Quem assistiu Tropa de Elite 2, se eu não me engano, aparece isso. Você tem a opção de pagar aqui R$50 por mês pra gente fazer a segurança aí do seu comércio, alguma coisa assim. Aí o cara fala, tá bom, mas eu não quero pagar. O cara fala, olha, se você não pagar, as coisas acontecem, é perigoso e tal. E aí o cara apanha, o cara tem
é assaltado pela própria milícia, né? Então, o que é isso? Isso é uma coerção. A milícia está te coagindo você a pagar, né? Se você não pagar, você vai sofrer consequências físicas, né? Então, assim, quando a gente fala de direito e dever, é bom deixar isso bem claro, né? Porque quando entra em discussões assim, a coerção, às vezes a pessoa não enxerga a coerção. A coerção, a definição. A gente está trazendo aqui a definição de coerção, né? Para poder enxergar que de fato você não tem essa opção. Aliás, você tem essa opção, mas você vai sofrer consequências. É isso. Não ter essa opção normalmente. E assim, de novo, né? Eu não sou um advogado. Isso é a minha definição que eu entendo por direito e dever. Né? Dever é algo que eu tenho que fazer, eu sou obrigado e vou sofrer sanções caso eu não faça. É daí que vem a coerção. A nossa discussão aqui é filosófica. Não é técnica. Tá? Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a CLT, inclusive eu acho que isso é proposital na minha visão, né, nas minhas teorias da conspiração. A CLT, a empresa é responsável pela burocracia, né? Então o que acontece? A gente vive num país paternalista por definição, né? Últimos 2 séculos, são séculos de paternalismo, de governos paternalistas. E aí o que acontece? Essas vantagens, então o cara vira e fala assim, não, beleza, eu sou CLT, então eu não preciso me preocupar com a aposentadoria, porque o INSS me aposenta. Só que alguém está pagando essa conta. Quem está pagando? A empresa. Você, aliás, está pagando. Todo mundo pagando. A empresa é responsável pelo repasse, né? Eu não preciso guardar dinheiro, por quê? Porque eu tenho FGTS. Então, quem está pagando? Você, só que a empresa paga para você. Eu não preciso pagar plano de saúde, por quê? Porque a empresa paga o meu plano de saúde. Então, assim, toda a responsabilidade de você, que você tem, as responsabilidades em relação à segurança, né? A sua segurança, a sua precaução, né? A sua prevenção, ela acaba sendo terceirizada para a empresa, né? Então isso é uma vantagem do ponto de vista de quem não quer se preocupar com isso, né? Vantagem entre imensas aspas, né? Mas enfim. Bom, beleza, a gente já falou muito bem aqui da CLT, agora vamos falar bem... Eu acho que a gente falhou nisso, mas tudo bem. Enfim, não tem jeito. Mas aí, enfim, a gente já falou das vantagens da CLT, agora vamos falar das vantagens de PJ, né? O que você enxerga sobre as vantagens de prestar serviço, de abrir uma empresa e prestar serviços através de um CNPJ? Bom, vamos para a vantagem do PJ. E aí, eu não sei se já cabe a gente fazer a discussão, que eu não vi, na nossa pauta a gente não colocou explícito o PJ versus o PJ, né? Tá mais lá pro final. Tá lá? Então tá bom. Então deixa aqui o PJ. Então, a primeira grande vantagem e óbvia são, na verdade, os impostos. Tá? Os impostos, eles já saltam aos olhos. Eu coloquei, depois eu vou colocar aqui, a gente vai mencionar a talk que eu coloquei um Jupyter Notebook. Eu estava até abrindo ele aqui, só para... ele ainda está abrindo aqui. Só para ter uma noção de quanto fica na mesa. Tem várias considerações, inclusive essa é uma conta complicada, porque a regra é muito cabulosa, né? Porque quanto mais você ganha aí como CLT, você vai levar uma bordoada de imposto de renda na pessoa física, que na PJ hoje em dia, na legislação atual do Brasil, você não vai levar. Se você, e aí é o que a gente vai falar de postura, você tem a postura de negociar as suas condições. Então vai ser uma negociação quando você for prestar o seu serviço de empresa para empresa. E isso faz toda a diferença porque te dá mais autonomia para definir essas condições. E nada impede que se você quiser, você crie condições até parecidas com a da CLT. Você diga, olha, minha prestação de serviço vai ser feita durante 11 meses. E aí, durante um mês, nós não prestaremos, mas você vai pagar o projeto em 12 vezes. Pronto, você ganhou férias, igual a CLT. Só que você que tem que fazer essas contas. Toda aquela conta reversa que o Moacir estava falando, você como agora empresário, porque tem o seu CNPJ, tem o seu papelzinho lá para tratar a sua vida como uma empresa, você tem que fazer, né? Mas, só para dar uma ideia, só o resumo, tá?
A conta que eu fiz é, a partir que você ganha um salário mensal de R$ 2.826, você vai deixar na mesa, cadê aqui, ó? É quando empata o jogo. Você vai deixar aí pro governão R$ 248. Mas quando você começa a ganhar mais, vou colocar aqui, 4.600, você já está deixando 5,5 pau por ano. Se você ganhar 9 mil, você vai estar deixando 21 mil reais por ano de imposto. Se você ganhar 15, 41. Por que eu estou falando desses valores em específico? Porque na nossa área de TI, acho que essa é a faixa sã de você ter uma evolução salarial para isso. Você concorda, amor? Concordo 100%. É justamente isso, né? Você paga muito mais imposto sem CLT, né? Assim, pra gente olhar no nosso mercado, eu acho que dificilmente alguém vai ficar abaixo de 27,5% durante... O cara pode até começar, né? Porque 27,5% é a maior alíquota, né? Do imposto de renda. Acho que você já paga com 2.900, você já tá pagando isso. Então, 2.900 é um salário comum na nossa área, né? Um salário assim, se o cara estiver ganhando menos que 2.900, ele é provavelmente um estagiário, um júnior, e essa situação vai mudar rapidamente. Né? Até você falou, né? Crise, nossa área não tem crise, né? Pelo menos por enquanto, né? E então eu acho que é essa vantagem, né? E é isso, né? Você tem o PJ te dá a possibilidade de negociação, de você negociar a forma que você quiser, obviamente dentro da lei, né? Mas a forma que você quiser, e isso é o bônus, na minha opinião. Mas se a gente pegar de novo aquela visão de quem não quer tomar essa responsabilidade para si, isso é um ônus. Isso é um ônus, né? Por quê? Porque você trabalhando como PJ, você não tem mais direito nenhum. Então você não vai ter mais... Aí acaba se tornando você não tem mais dever nenhum, na verdade, né? Porque o cara não tem mais obrigação de pagar 13º, o cara não tem mais obrigação de pagar férias, não tem mais obrigação de pagar VA, VR, PT, gasolina e o que for. Então, assim, você vai ser responsável por você fazer o seu colchão financeiro, por você fazer você pagar o seu plano de saúde, você investir o dinheiro no seu transporte, esse tipo de coisa. Então, isso é uma vantagem, porque na minha visão, é uma vantagem, porque traz o custo para o seu lado, traz a gestão desse custo para o seu lado, e aí você pode otimizar esse custo de alguma forma, mas para quem não está afim de responsabilidade, acaba não sendo interessante. Deixa eu só fazer uma inserção nesse modelo, que para mim tem um exemplo que eu passei há pouco tempo, que foi o seguinte. Foi quando eu estava pensando em fazer essa transição, né, trabalhava como CLT, por escolha da empresa, que não contratava de outra forma, e aí eu fui fazer essa transição, fui fazer um processo seletivo. E aí o que eu falo para os outros de que o CLT é um modelo tão fechadinho, que às vezes mesmo quem contrata e faz isso todo dia já está com aquele modelo fechado. Eu fui fazer um processo seletivo, cheguei ao final dele, e aí a gente estava discutindo, ela falou pretensão, eu falei, olha, eu não consigo falar de pretensão salarial agora, porque eu ainda não sei quais são as condições de trabalho. E aí eu dei um exemplo, falei, por quê? Porque, por exemplo, agora eu quero trabalhar só 32 horas, porque eu quero 2 manhãs para ficar com a minha família. Tá? E aí a pessoa falou assim, não, mas a vaga é para CLT. E aí, como a gente não é especialista, mas a gente conhece muita coisa. Eu falei, mas a CLT diz o máximo que você pode trabalhar. Ela não diz o mínimo. Ela não diz que você não pode trabalhar 32 horas. O contrato da CLT é livre para isso. Mas, na cabeça das pessoas, você nunca pergunta assim para ela quando ela é CLT, você não pergunta quantas horas você trabalha. Ou, se você pergunta, você está pensando em 2 opções. Você está pensando em 40 ou 44 horas. Ou seja, você trabalha no sábado ou não. Então veja um arranjo que ficou mais difícil porque era CLT e a pessoa bugou o sistema, não sabia como fazer, porque o padrão do RH quase... Ou seja, ninguém nunca fez essa pergunta para essa pessoa em vários anos de empresa, para ter noção de como o modelo é fechado. Então já no PJ, como eu tenho a liberdade de colocar o contrato, é muito simples. Olha, o contrato deste projeto está previsto aqui, prestação de serviço... como prestação para a construção de software, e serão trabalhadas 32 horas semanais, nos dias Y, X e Z, com maleabilidade, pronto, está escrito no contrato as condições que eu queria para mim, que óbvio, com o meu problema. Então veja que não é nem nada relacionado ao CLT e não é algo que o CLT não prevê,
que seria eu poder trabalhar 32 horas. Mas, normalmente, já tá tão incrustado na cabeça das pessoas que a mulher vai falar, não, mas é CLT. Eu falei, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Toca o barco aí, moça. Desculpa aí a interrupção. Não, é isso aí. Inclusive, né, eu acho que eu vou falar um pouquinho, acho que a gente vai falar um pouquinho disso mais na frente, mas você vê que o próprio modelo CLT, ele é limitado à venda de horas. Então, se você quiser atrelar a sua remuneração a desempenho e performance, por exemplo, via CLT, eu acho que dá, mas tipo assim, é muito travado. Dá. Eu já vi. Na Red Hat tinha isso, né? Você sendo uma empresa de cunho americano, a gente tem a participação nos lucros. Mas até isso eu achei cabuloso, porque eu não conhecia. Quando eu recebo lá o meu primeiro bônus, eu olhei e tinha um valor que eu achei até que estava sendo descontado, né? Porque o Olerite vem com aquelas siglas, eu falei, tá sendo descontado, e depois eu olhei, não, isso aqui tá um valor positivo. Mas que... Óbvio que aí eu falei, bom, não preciso perguntar muito para ninguém, deixa eu pesquisar, porque deixa eu ver aqui o que aconteceu. Até isso tem que ter, a engenharia reversa. Porque quando eles fazem lá a distribuição de lucros, na legislação você tem que prever um proporcional ao descanso remunerado. Então, na prática é o seguinte, você dá lá R$100 de bônus, você tem que dar a mais porque tem o descanso remunerado, tal. Então, você tem que colocar 25% a mais. Então, ou seja, é mais um campo minado pro empreendedor que tá do lado, não, quero fazer negócio, quero que o colaborador participe aqui do meu lucro. Aí ele vai com todas as boas intenções do mundo e fala, não, eu vou pegar aqui o lucro, vamos pegar e vamos dividir tudo aqui. Vou dividir com vocês tudo. Aí, daqui a pouco ele faz isso, vem o fiscalzinho e fala, olha, faltou aqui 25%, porque você tem um descanso remunerado, etc. Mais uma chance dele falir se ele não souber essa regra. E eu não sabia. Eu descobri porque eu vi no Olerite e falei, mas o que é isso aqui que surgiu? Eu não conhecia isso também. Rapaz, porque, assim, até pra você dividir o lucro, tem regra bizarra. Então, de novo, você vai ter que fazer a conta reversa, né? Você vai falar, bom, se eu quero dar 100 e tem 25, vou ter que fazer a conta reversa pra chegar lá no número. Não, vou dar 80, porque aí com aquele extra que o governo me disse que eu tenho que dar, vai dar os 100 que eu queria. Né, o que eu tenho disponível, não é nem o que eu queria, mas o que eu tenho disponível para não fechar a minha empresa. Então, assim, eu acho que a questão é que existe uma mentalidade, aí, de novo, né, estamos entrando na opinião, existe uma mentalidade de que o patrão no Brasil é uma fonte infinita de dinheiro. Um amigo meu uma vez falou isso para mim, eu falei, cara, faz total sentido isso, né? A visão brasileira é que o patrão é uma fonte infinita de dinheiro. E aí o que acontece? Aí o cara quer distribuir lucro, aí o cara vira e fala assim, não, então tá bom, você vai distribuir lucro, mas me dá mais 25%. Só que, de novo, a gente entra na história do bolo. A porção é a mesma, não importa o quanto que você vai distribuir isso ou não. É muito importante entender, e é óbvio isso, mas não é óbvio, que o dinheiro não nasce em árvore, não existe almoço grátis, você entendeu? Então você virar e falar assim, não, eu quero mais 25% referente ao descanso remunerado, o que você está falando, o que vai acontecer na prática beleza, em vez de eu pegar essa parte e te dar, eu tô pegando essa parte te dando e depois essa parte te dando. E não mudou, você entendeu? Você transformou, você pegou 100% e dividiu de forma diferente só. É só isso. É isso. É essa sempre a conta que você, como empreendedor, tem que fazer, porque senão você corre o risco de fechar a porta, né? Então, eu também tô tirando esse viés, eu tô sempre tratando sempre de boa fé, tanto de colaborador quanto do empresário, né? Exatamente. E isso é um ponto importante, muito importante citar, que é o seguinte: toda vez que essas discussões começam, né, sobre a gente considera empresário o cara que está praticamente no mesmo barco do contratado, né, do empregado, no sentido de, tipo assim, cara, eu quero gerar valor e eu quero entregar valor para a sociedade de uma forma geral. Dentro da legislação, sem querer explorar ninguém e querendo que o meu time cresça com colaboração, que em particular também foi só a empresa assim que eu trabalhei. Eu nunca entrei numa empresa filha da mãe, apesar de eu saber que existe.
Tá? Exatamente, existe. Se não existisse, nós não teríamos essa discussão aqui, né? Então, tipo assim, oligopólio, campeão nacional, essa galera que são os amigos do rei, digamos assim, né? E o cara quer explorar o funcionário, o cara quer. O patrão é filho da puta. Na minha visão, esse empresário não é o empresário que eu tô falando. Eu tô falando do empresário que quer gerar valor, entendeu? Que na minha visão é a grande maioria e que é pintado como como bicho-papão, de uma forma geral, né? Então, assim, tá pegando os maus, você tá pegando uma exceção que são maus e eles estão responsáveis pela fama de todos, né? E não é todo. O Renzo é um empresário, eu sou um empresário. O dono de restaurante, o pipoqueiro da esquina é um empresário. O pipoqueiro da esquina é um empresário. E assim, esse é o grosso. Esse é o grosso dos empresários no Brasil, são os pequenos e médios, que muitas vezes não vão ter esse conhecimento e vão fechar as portas. Então, sempre que eu tô falando vai fechar as portas, eu tô pensando nesse cara que tá tendo que matar um leão por dia, não é? Esquece esse negócio de empreiteiro, isso aí não é o que a gente tá falando, tá? A gente tá falando desse perfil, né? Tem algumas perguntas aqui do Fabiano. Fabiano, eu vou deixar essas tecnicalidades dessas perguntas um pouco mais pro final, mas eu vou responder. Só o Cava aqui colocou um comentário que eu acho bem pertinente, Moa, que ele falou: após esse exemplo da distribuição de lucros, me parece que a CLT é ruim tanto para o trabalhador como para o empregado. Ó, essa é a nossa visão, né? Isso, porque dificulta a vida da pessoa que vai empreender, tá certo? E diminui o dinheiro no bolso do empregado. Além de aumentar o imposto, como eu falei, porque você não vai poder manejar o seu salário. Se você ganha 5 mil reais, você vai pagar imposto de renda em 5 mil reais. Se você tem um PJ, você consegue manejar para que você não pague isso tudo de imposto, tá? E o governo joga esse ônus justamente pro empresário, que é pro trabalhador não ver, né? Isso. E aí o que acontece? Ele vira pro empresário e fala: empresário, você não... Quanto que eu tenho que pagar de imposto? O empresário pergunta. O cara fala: não sei. Aí ele fala: mas e se eu pagar? E se eu pagar errado? Você vai se ferrar. E se eu pagar atrasado? Você vai se ferrar. Então, tipo assim, se vira. Tá aqui esse livro de 10 mil páginas para você entender como funciona a legislação brasileira, legislação trabalhista brasileira, e se vira. E aí o que acontece? Se o cara não fizer isso, ele toma multa. Então, ou seja, é mais um custo para o empresário, e esse custo vai refletir no seu salário, vai refletir no preço que você paga no produto no final, e tira esse ônus do trabalhador, justamente para o trabalhador não ter esse gasto energético, né? Isso. E se revoltar, e olhar e virar e falar assim: porra, mas peraí, eu pago 27.000% de imposto de renda na pessoa física. Na hora de consumir, eu pago mais ou menos, na média, também 50% de imposto. Quer dizer que 75% do dinheiro que eu gero fica pro Estado? Enfim, né? Não... Exato. E aí é essa visão só que eu convido quem tem digamos, quem tá do outro lado do espectro, que acha que a CLT é direito e defende, assim, eu não tenho nenhum problema, vire CLT, eu nunca tive, eu só exponho aqui a minha opinião para cada um tomar a sua decisão. Eu acho que só falta, às vezes, nessas pessoas fazer essa brincadeira de se colocar do outro lado, né? É isso que a gente está fazendo aqui, olha, porque eu poderia olhar lá no meu Orerite da Red Hat quando veio e falar: poxa, olha que legal, eu estou ganhando 25% a mais do meu bônus. Essa é a visão de todos os direitos de CLT. Olha que legal, estou ganhando 1/3 de férias. E aí você tem que ter você tem que parar e falar: vou tentar me travestir do outro lado. Se eu sou o patrão, né? Como gosto, se eu sou empreendedor e você olha isso, é a chance de você quebrar. Então você tem que fazer a conta reversa, tá? Então é só isso que eu convido. Tente pensar do outro lado quando você for tomar a sua decisão também. Qual é o ônus, qual é o bônus, o que está trazendo? Será que você pagaria e levaria essa pancada para casa? Se você está do outro lado, você vai ver o seu lado de empresário. Então você não vai, você vai ter que fazer a conta reversa, porque senão você fecha. Tá? Isso aí. E aí, mais alguma coisa aí, Moad? Bom, acho que a gente já falou das vantagens, das desvantagens, né?
A gente tinha colocado aqui na pauta para a gente falar um pouco dos custos. Você já deu uma pincelada boa aí nos custos. Eu acho que o assunto aqui não é a gente, um podcast, o pessoal tá ouvindo e tal. Se a gente começar a falar muito número aqui, vai ficar confuso, vai ficar chato, né? Então, se você quiser saber exatamente como funciona o cálculo certinho, o Renzo fez uma Tech Talk muito boa. A gente vai deixar o link aqui embaixo, vai deixar o link lá nas descrições, né? E dá uma olhada lá, né, sobre como que você calcula isso de fato. E você tem vários outros cenários, né? Se você jogar calculadora CLT-PJ no Google, você vai receber um monte de calculadora aí que vai te falar qual que é a melhor opção, né? Mas eu acho que assim, agora entrando mais no ponto de dicas, né? Dicas, opiniões, o que se você ouvinte, telespectador, a pessoa que está ouvindo a gente, se você chegasse na gente e perguntasse assim, o que vocês me recomendam? E aí a minha opinião é o seguinte: se você é um empregado, se você tem postura de empregado, se você e não estou fazendo nenhum julgamento de valor aqui, tá? Só estou trazendo a postura de fato, né? Se você é um empregado, se você tem postura de empregado, se você age como um empregado, se as suas atribuições são atribuições de um empregado, você tem que estar na CLT. Se você vai para o PJ, mas continua um empregado, continua agindo como um empregado, né? Você vai ser um PJ. E você sendo um PJ, a única coisa que você está fazendo é infringindo a lei. É só isso. É cometendo uma irregularidade fiscal. Para economizar só imposto. Para economizar imposto, exatamente. Você está cometendo uma irregularidade. Então, assim, a gente não advoga aqui para, cara, mude de regime, saia do regime CLT e vá para o regime PJ. Esse não é o ponto. O ponto é o seguinte: se você mudar a sua postura, a forma como que você enxerga uma prestação de serviço, aí faz todo sentido ir para o PJ. Por quê? Porque eu trabalho como PJ há uns 5, 6 anos, mais ou menos, né? E a postura... Eu já fui um PJ, né? A empresa que eu trabalhava não contratava via CLT, e inclusive tem o lance do passivo trabalhista, né? O que é o passivo trabalhista? Quando as pessoas enxergam que está havendo uma manobra ali, um arranjo para que você sonegue imposto, isso está acontecendo um crime. Aí um advogado trabalhista vai chegar no funcionário e vai falar assim: você fez isso, fez isso? Ah, fiz. Então a empresa estava descumprindo a CLT e a gente vai processar a empresa e eu vi uma estatística uma vez, acho que 94% ganham. Das disputas entre empregador e empregado, o empregador ganha, né? O empregado ganha. O empregado ganha, perdão. E então, o que vai estar acontecendo é que você está cometendo uma irregularidade. Então, o que acontece? Quando você trabalha como PJ, eu fui entendendo isso, né? Eu comecei falando do que eu trabalho há 5, 6 anos, eu fui entendendo isso, que é o quê? É você você está prestando um serviço para um cliente. Você está usando a sua mão de obra, usando a sua expertise para prestar um serviço para o seu cliente. Então, entenda que não existe mais essa relação essa hierarquia, essa relação de chefe, esse tipo de coisa. O que está acontecendo vocês vão definir um contrato, e nesse contrato vai estar muito bem atribuído qual que é a responsabilidade de cada parte desse contrato, e o mais importante é estar atribuído quais não são as responsabilidades de cada parte, né? Então, quando você entende isso, você entende que você está numa relação de pares, numa relação de igual para igual. Você não está mais numa relação de hierarquia, onde o seu chefe vira para você e fala: não, mas eu estou mandando, você tem que fazer. Obviamente que sempre há uma escolha, né, de você fazer ou não, tal, mas o lance é o seguinte: a sua relação você, como prestador de serviço, você é uma parte de um contrato. E você entendendo isso,
você muda a forma de como você está prestando serviço. Então, o que vai acontecer? O cara vai virar para você e vai falar assim, olha, eu quero te contratar como PJ, mas você tem que estar aqui às 8 e sair às 17. Aí você vai chegar no seu empregador e vai falar assim, tá, mas por que eu... No seu empregador não, no seu contratante, né? Você vai virar e falar assim, mas por que eu tenho que estar aqui às 8 e sair às 17? Sendo que o meu trabalho, eu não atendo público, eu não faço suporte, eu faço desenvolvimento de software. O cara vai falar assim, não, porque essa é a regra da empresa e todo mundo que trabalha na empresa tem que seguir por essa regra. Aí você vai falar, não, mas eu não trabalho para você, eu presto serviço para você. E, coincidentemente, eu presto serviço alocado dentro da sua empresa, mas eu sou um prestador de serviço, eu não sou um funcionário. Então, se eu não sou um funcionário, eu não tenho que seguir regra de ninguém, eu não tenho que seguir regra de funcionário. Eu tenho que seguir o que está acordado no nosso contrato. Para mim, não faz sentido entrar às 8 e sair às 17. Nós temos essa regra, né? Aí o cara vai falar assim, não, mas a gente tem que ter essa regra. Então tá, então isso vai pro contrato. E aí você começa a negociar. Você vai virar e falar assim, se não faz sentido para você, uma das opções é você virar e falar assim, bom, isso daqui não faz sentido, eu não vou trabalhar para você. Uhum. Outra opção é você virar e falar assim, então tá, mas já que eu tenho que entrar às 8 e sair às 17, a gente vai colocar aí um adicional de R$2.000 por mês para o mês que eu cumpri exatamente essa carga horária. Você entendeu? Então, o que você está fazendo? Você está pegando condições e você não está simplesmente seguindo essas condições, você está negociando, discutindo essas condições. Aí o cara vai virar para você e vai falar assim, não vou pagar R$2.000 a mais só porque você chegou no horário. Aí você vai virar para o cara e vai falar assim, então já que não tem nenhuma vantagem, já que você não enxerga essa vantagem de eu chegar no horário, eu vou trabalhar a hora que eu quiser, eu vou chegar aqui a hora que eu quiser. Tô dando um exemplo aqui, é meio maluco esse exemplo, mas é só para tentar enxergar que você não está sendo mais um funcionário. Se você estiver sendo um funcionário, você vai estar descoberto, porque você vai ser a parte fraca da negociação. O cara vai virar, porque aí o cara não tem desvantagem nenhuma pro empregador. O cara vai virar e falar assim, não, eu estava pagando a conta que o pessoal geralmente faz o custo do salário do colaborador geralmente custa o dobro para a empresa, né? Então, se você ganha R$100.000 no ano, via de regra, você vai custar R$200.000 para a empresa, né? A conta é mais ou menos essa, e de forma simplificada. Então, o cara vai falar assim, bom, eu estou contratando o cara como PJ, em vez de eu gastar 200, eu estou gastando 150, e ele continua sendo meu empregado. Isso. Aí que gera o passivo trabalhista, que aí se você está numa situação dessa, por favor, procure um advogado e coloque seu empregador no pau, porque vocês estão cometendo uma irregularidade. Isso, e empregador, se estiver fazendo isso, tome a ciência, trate aí o... E você tem um passivo trabalhista. Porque você está com um passivo trabalhista, né? Agora, as duas partes ganham, mesmo assim, nessa irregularidade, as duas partes ganham, né? Porque o empresário ele vai pagar menos, vamos supor, nesse caso aí que o Moa falou, você ganha 100 lá na carteira, etc., e ele está pagando 200, então ele vai pagar 150 e você vai pagar muito menos porque você não vai pagar um imposto de renda absurdo que é o da pessoa física. Então você também vai ganhar. É um ganha-ganha para os dois. Só quem deixa de te assaltar é realmente o governo, tá? Tem que ser no português um pouco claro. Aqui o Fabiano fez uma pergunta que eu acho que cabe aqui, já que você falou nisso, Moa, que é como foi a virada de chave desse pensamento de CLT para PJ? Cara, a minha... demorou, hein? Eu trabalhei uns 3 anos, mais ou menos, como PJ, até entender que eu era um empresário. E aí, o que é entender que eu era um empresário? É aprender o básico de administração de empresas. O que é o básico de administração de empresas? É você saber fazer um controle contábil, não simplesmente fazer um controle financeiro. Qual que é a diferença? O controle financeiro você controla fluxo de caixa. O controle contábil você controla o cenário financeiro completo da sua empresa, né? O quanto que você tem para receber, o quanto que você tem de custo para frente, né? Você consegue o controle financeiro você enxerga só o dia de hoje e o passado, e o controle contábil você enxerga o passado, o dia de hoje e o futuro também, né? Esse foi uma das viradas de chave. Outra virada de chave foi entender o mínimo de legislação de contabilidade, né, de fiscal, legislação fiscal, né? Então, o que é CNAE,
quanto de imposto eu pago em cada KNAI, como que o meu serviço se enquadra, em qual... o que é o KNAI, né? KNAI não lembro a sigla agora, mas é basicamente uma lista de infinitas possibilidades de prestação de serviço e venda de produto, né? Então, toda vez que você emite uma nota fiscal, você relaciona ela a um KNAI, né? E a sua empresa precisa fazer, a sua empresa tem que ter esses KNAIs no contrato social dela, né? Então, o que acontece? Cada KNAI paga uma porcentagem de imposto diferente, né? Existe uma série de outras questões tributárias. Então, se você é um MEI, por exemplo, você não pode prestar serviço de desenvolvimento, porque o KNAI de desenvolvimento de software não está contemplado no MEI, né? Como microempreendedor individual. Você tem uma outra modalidade que é o EI, que é o empreendedor individual, e essa modalidade é que a maioria das pessoas trabalham, que são PJs, estão nessa modalidade, porque você não precisa de um sócio, e aí você pode abrir uma empresa sozinho e tal, só que tem uma outra série de questões que quando você está numa empresa limitada com o EI, você mistura pessoa física com pessoa jurídica, né? Esse foi outro ponto importante também, aprender a separar o que é pessoa física do que é pessoa jurídica. Então, a minha empresa hoje, ela tem o caixa dela PJ, aliás, a minha empresa tem o caixa dela, né, na verdade, né? E eu, como pessoa física, tenho outro caixa, né? E esses caixas não se misturam de forma alguma. O dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa e o meu dinheiro é o meu dinheiro. Se eu quiser tirar dinheiro da empresa e colocar no meu bolso, eu só posso fazer isso via distribuição de lucro ou via Prolabore, você entendeu? E aí existem os cenários em que é certo usar o Prolabore, existem os cenários em que é certo usar a distribuição de lucro. Então, assim, esse panorama básico de o que é ser um empresário foi o que virou a chave para mim. E mentalmente falando, né, a mentalidade é de entender que eu não tenho patrão, eu tenho cliente. Você entendeu? E cliente, como que é que o Mises fala? Que cliente é o... Não tem um ser mais frio e calculista do que o cliente. Exatamente. Você acha patrão ruim? Experimenta ter cliente. Veja o posicionamento dos clientes. Eu estou pagando e você vai para outro fornecedor. Se tiver com melhores condições, você vai na hora. Você não vai pensar nas famílias que estão sendo mantidas por aquele outro serviço que está te prestando. Então, o Mises coloca isso. Que ele fala, o pessoal fala que o empresário é frio calculista, mas quem é frio calculista é o cliente. Então, o empresário, se ele não tiver noção disso e oferecer o melhor serviço, o cliente vai para o outro em 2 pulos, sem nenhum peso no coração de que mudou de fornecedor. É isso aí. Então, ter essa visão, eu acho que foi a virada de chave, né? E quando eu comecei a entender que eu tinha cliente, consequentemente, você começa a entender que, se eu quero manter meu cliente, eu tenho que prestar um bom serviço. Se eu quero aumentar minha carteira, eu tenho que correr atrás de mais clientes. Para correr atrás de mais clientes, eu tenho que começar a participar mais do meu meio, eu tenho que começar a ajudar mais as pessoas, para as pessoas lembrarem de mim depois. Então, assim, aí quando você vira essa chave, aí sim você é um PJ, de fato, né? Porque, na verdade, você é o quê? Você é uma empresa. Você entendeu? Tem alguma coisa aí para complementar? Cara, eu acho que o Moa colocou todas as partes técnicas, inclusive até eu fui evoluindo com o Moa aí, né? De fazer esse controle financeiro aí com a empresa aí agora. Estou chegando lá. Tive que fazer essa mudança toda. Mas eu gostaria de colocar um ponto com relação a isso, Fabiano. Que é uma mudança que eu acho que a gente fala aqui bastante, né? Que é a mudança do gerar valor também. E isso, inclusive, essa mentalidade, eu acho que independe de se você está trabalhando no regime de CLT ou se você está sendo empresa como PJ. Porque se você, mesmo sendo CLT, você começar com essa postura, você vai deixar de ser o que a gente chama aí, ou pelo menos eu ouvi a primeira vez o Henrique Bastos falando o termo e eu gosto bastante, você vai ser... Qual que é o pensamento do empregado? É aquele cara que vai para o trabalho, ele recebe, inclusive tem lá, eu acho que eu nem vou comentar aqui, tem um outro link muito bom, mas do Rick Gervais sobre isso, é que eu não vou abordar, que ele aborda os perfis. Mas o perfil do empregado, que eu acho que o Mo às vezes está falando também, é aquele do executor de demanda.
É aquele que faz o que é pedido, certo? Pode ser até com uma certa presteza, mas ele faz o que é pedido. Por quê? Primeiro porque ele não se sente à vontade para levantar a mão e falar, olha, isso poderia ser feito diferente. Olha, já que o nosso objetivo do negócio é esse, por que a gente não faz dessa outra forma aqui? Porque vai gerar muito mais valor. Então, você pode ter essa postura até como CLT. E, em geral, quem tem essa postura, mesmo com CLT, do que eu estou acostumado de ver, em geral também é quem sobe na carreira como CLT rápido. Então, essa postura de enxergar em entrega de valor, que eu acho que você praticamente tem que ter para fazer essa virada como PJ e encarar aí as pessoas com quem você está fazendo negócio como clientes, eu acho que é muito válido se você é CLT também. Porque aí você começa a contestar, você começa a colocar opiniões, você começa a gerar mais valor e aí você pode ser também mais valorizado na empresa. Então, para mim, a mudança veio, pelo menos dessa mentalidade já como CLT. Quando, independente do regime, eu tenho que fazer isso, vamos fazer. Então, participava mais da empresa. Né? E também impondo, sabendo dizer não. Eu acho que a gente estava na discussão ontem no grupo sobre isso, aprender a dizer não, que é importante para os dois lados também. Porque, principalmente quando você for PJ. Por quê? Porque se você virou a empresa e você virou a chave, como o Moa falou, agora não tem ninguém para te proteger. Digamos aí, não tem o Estado paternalista para dizer as regras são essas. As regras não existem. Então, se você não se impor e disser ou não, como foi o exemplo do Moa, você vai trabalhar de 8 às 17. Então, se você não disser não, você vai ser entubado. Então, você tem que aprender a negociar. Acho que esse é o ponto. Você tem que aprender a negociar visando gerar valor para o seu cliente e, em consequência, poder capturar uma parte desse valor para você também. E aí, Mo? Isso aí, concordo 100%, em gênero, número e degrau. É isso aí, cara. Eu acho que a gente deixou bem claro aqui, né? E eu acho que se você, tentando resumir todo o nosso caldo aqui, em que situação que eu indico PJ, em que situação que eu indico CLT? Primeiro, financeiramente falando, se você ganha menos de R$2.000, eu acho que vale muito mais a pena você estar num regime CLT. E tem esse lance até da carteira verde e amarela, né? Que eu acho que vai ser meio que uma... meio termo, né? Se sair, né? Eu tô por fora disso. Mas eu acho que aí pode até ser o caso, né? Mas enfim, então assim, você ganha menos, beleza. E se você... Só que assim, cara, CLT ganhando menos de 2.900, né? Que era a conta. CLT 2 e... Eu não cheguei no número exato, mas foi aqui, ó. A partir de 2.826, você já tá deixando R$200 pro governo. Por exemplo, só pra gente ter uma coisa. Mas vai, assim, abaixo de R$3.000, a CLT é mais vantajosa. Só que mentalidade de, cara, eu preciso ganhar mais logo e preciso me posicionar como um prestador de serviço, né? Como um gerador de valor. Eu acho que essa é a forma melhor de definir. Eu diria que ele deve empatar em 2,5. Esse é o ponto do empate. Que, inclusive, se você tiver já vislumbrando que você quer ser esse prestador de serviço, possivelmente com 2,5 você já vá para você já ir aprendendo com volumes de grana menor como é que você faz a gestão dessa coisa. Como é que você faz a gestão da empresa, né? E aí, cara, se você onde que a gente indica o PJ, né? O PJ eu indico para quem quer ser um gerador de valor, de fato, né? Para quem quer gerar valor. Por quê? Porque gerando valor através de uma empresa, você tem muito mais possibilidades de arranjos que sejam mais vantajosos para você. Então, por exemplo, se você quiser, você vai virar e falar assim: eu sou desenvolvedor, estou trabalhando para uma empresa só. Mas e se eu perder o meu contrato? Se eu for mandado embora? Você está colocando toda a sua renda, todo o seu faturamento numa cesta só, né? Você está colocando todos os ovos numa cesta só. Se você perder, você perde tudo na hora. Então, você como PJ, você pode, por exemplo, optar, em vez de trabalhar 40 horas por semana para uma pessoa só, você trabalha 20 para duas, entendeu? Então, você passa a ter 2 clientes. E quando você tem 2 clientes, se você perder um, você ainda tem o outro. Entendeu? Então a catástrofe não é tão grande, né? Então eu não vejo como fazer isso via CLT. Eu acho que não dá. Eu acho que CLT você só pode
Você só pode ter um contrato CLT, Não, eu acho. pode ter vários, só que aí a gente entra naquela coisa. Igual, veja o que você falou, eu acho que não pode. Por que você acha que não pode? Porque a CLT é tão enraizada que são 40 horas, bicho, que a galera acha que só pode ter um. Você pode ter vários, você pode ter quantos você quiser. Mas aí eu pergunto, quantos realmente tem? Além de algumas profissões específicas, vamos pegar aqui um garçom, que aí é um trabalho às vezes que é meio intermitente, o cara presta só no final de semana. Então, não é tão comum no CLT você pode, mas normalmente não vai rolar. Porque aí o cara vai fazer a conta, vai falar, porra, eu vou ter um puta gasto pra contratar um cara pra ficar 20 horas trabalhando pra mim por semana? É isso. E aí, o gasto de gestão de quem tá fazendo isso também, né? Vai falar, pô, vou ter que gerir agora 2, né? Tem mais pessoa pra gerir, tem um custo de gestão disso também, né? É isso aí. Então você tem mais liberdade via PJ, né? Só que, como a gente falou, não troque, não seja um CLT PJizado, né? Não seja o famoso PJ. Porque se você for o famoso PJ, primeiro que você está cometendo uma irregularidade fiscal, e segundo, que você fica completamente descoberto. Por isso que existe essa indústria da Justiça do Trabalho, né? Por quê? Porque o cara tá tão descoberto, porque realmente ele tá descoberto, né? E como ele tá descoberto, a única chance é você tentar ir reaver seus direitos na justiça. Mas quanto tempo demora? Você entendeu? Tirando o banco que paga em 1 ano e meio, 2, que é pra tirar da frente, você vai tomar 10 anos de canseira aí, fácil. E enquanto isso, você tem conta pra pagar, você tem filho pra alimentar. Você entendeu? Não, e outra coisa, você colocando o pau toda hora, a sua carreira como PJ também vai ser bem curta, porque exatamente. Daqui a pouco vão lá, capivara, pô, esse cara já colocou três empresas aqui no pau. Se você quiser trabalhar pra mim, ou vai ser CLT ou não vai, ou não vou querer PJ. Exatamente. Mais alguma consideração? Porra, pior que aí eu tava com alguma coisa. Ah, tá. Então o Moa falou que é quem tem essa visão e também quem acha, né? E aí eu vou deixar pra você que tá escutando medir isso. Pra quem acha que terceirizar a sua vida pro governo e pra uma empresa não é interessante. Você quer tomar conta disso. Se você não confia no governo tomando conta da tua vida. E principalmente, eu acho que eu até, conectando com a pergunta do Fábio, eu comecei a mudar a chave quando eu fui ver Previdência. Sei lá, uns 5 anos atrás, na verdade 10 já tinham me avisado, mas uns 5 anos eu fui ver e olhei e falei, cara, no atual cenário eu não sei se eu vou me aposentar. Essa garantia que diz, eu não sei por quê, porque a regra muda toda hora. Não tem nem como você... essa dúvida. Você não tem como hackear. Hoje é uma certeza. Não, então, há 5 anos eu falei, putz, não tem como hackear, por quê? Porque se a regra muda, não tem como você hackear um troço que a regra muda de sempre e você não sabe como vai ser. Então qual foi a minha? Eu falei, olha, eu não vou me aposentar. Se essa é a premissa, foi a primeira vez que eu comecei a tomar rédea. Então eu tenho que pensar na minha aposentadoria. Foi a hora que eu comecei a ver o CLT, comecei a me preparar financeiramente para fazer essa transição para PJ. Para ir virar empresa, também gerar valor, além de ter o meu curso, de querer tocar um negócio, mas também porque eu falei, cara, não vou delegar aí minha previdência para o governo, não vou delegar minha saúde para o governo, né? Por quê? Dá para usar o SUS? Dá, sempre fui usuário aí. Mas, dependendo do que acontece, é muito complicado. Então, não quero delegar isso. Não quero delegar a educação dos meus filhos para o governo. Não quero delegar nada disso. Então, como é que eu economizo essa grana que eu daria para o governo e eu tomo conta disso? Então, eu acho que essa vontade de se responsabilizar também para a sua vida é para quem eu indicaria o PJ. Eu acho que o resumo é o seguinte, né? Toda vez que a gente fala sobre esse lance de terceirização, de responsabilidade, o questionamento que eu sempre faço é, você confia em político? Exato. Se você não confia em político, se você pensa que você não confia em político, o que está acontecendo é o seguinte, você está confiando a sua aposentadoria, ou seja, você está confiando a sua velhice a um político, vai ser o período que você não vai ter força de trabalho, a sua força de produção vai ser muito menor e vai ser o período que você mais vai precisar de dinheiro para manter sua saúde. Você está confiando a sua segurança, a sua saúde a um político, se você depender do SUS, se você não tiver um plano de saúde. Então é o seguinte, se você não confia em político, toda vez que eu pergunto, você pergunta para uma pessoa, você confia em político? A pessoa, via de regra, responde não. Se você não confia num político, como que você está confiando a sua velhice e a sua saúde?
a sua saúde e a sua estabilidade financeira. Você está sendo incoerente, você entendeu? Você não está percebendo isso, mas está sendo incoerente. E aí a pessoa vira e fala assim, porra, faz sentido, se eu não confio, eu tô... Cara, hoje é 29 de novembro, às 9h28 da manhã. 29 de novembro de 2019, às 9h28 da manhã. Não vai ter aposentadoria para nossa geração. Eu tenho quase certeza disso. Daqui a 30 anos, no dia 29 de novembro de 2049, 2039, a gente vai voltar nesse vídeo e vamos ver se eu estava certo ou errado. Eu tô por aí também. Tomara que estejamos errados, né? Porque isso vai ser uma puta catástrofe, porque você tem muita gente dependendo do governo hoje. Mas, cara, a diferença de expectativa e desejo, né? Desejo que eu esteja errado, mas a expectativa não acho que eu vai estar errado, não. Eu não acho que não vá ter, mas eu acho que já aconteceu o que eu previa. Só compensa, se acontecer, quem tá no salário mínimo. Quem não tá no salário mínimo é uma perda de dinheiro fenomenal. E quem vive com salário mínimo hoje em dia? Que eu digo se aposentar pelo salário mínimo, não viver por isso, que é o arranjo. Não tem como você evitar completamente, né? Então, tem todas as regras lá no... Não, mas se você for ter um salário mínimo de aposentadoria... Não é pra viver com salário mínimo. Eu tô falando assim, financeiramente, B. no ROI, só compensa você ter salário mínimo hoje. Sim, no ROI, porque você vai contribuir em cima de um salário mínimo e você já pode se aposentar quando fizer os 65 anos, porque não tem fator de previdenciário pro cara do salário mínimo, que é o Estado paternalista. Eu vou proteger os mais pobres e eu acho que tá certo nisso, tá? Mas compensa o quê? Compensa você estar no salário mínimo e, se for possível, só contribuir com os 15 anos. É esse cara que mais ganha na Previdência, proporcionalmente. Não que vá dar pra viver com isso, longe de mim. Mas os meus amigos, inclusive foi isso que me levou também a pensar sobre isso. Eu tenho amigos mais velhos da faculdade que já estavam aposentados, que eles falaram, olha, quando eu aposentei no teto e isso valia 10 salários mínimos. Agora eu ganho 3. Por quê? Porque o aumento para quem ganha mais na aposentadoria, ele não acompanha o aumento do salário mínimo. E aí o seu rendimento vem diminuindo. Então foi olhando esses fatos da vida real que eu falei, cara, furada. Eu vou considerar... Esse lance do ROI, do salário mínimo também, você está contando com uma premissa que é importantíssima, que vai ter dinheiro para pagar a galera. Isso. Não, é que na verdade, assim, é porque não tem como você escapar de um prolabore, né, Moa? Então... Sim. Nós já estamos nesse ROI. Isso. Entendeu? Mas estamos obrigados. Talvez se tivesse a opção de não participar, a gente não participasse. Sem dúvida. Eu considero um dinheiro perdido. Eu também. A minha consideração é que não vai ter. Não vai ter, exatamente. Não vai ter. A regra não vai ter, se tiver exceção. Exatamente. Quero pegar aqui, então, as perguntas do Fabiano, porque a gente já está caminhando aí para os finalmente, né, amor? Que ele falou, Renzo, eu lembro da live que você fez e esqueci de perguntar na época se a conta que você fez estava contemplando também a questão da contabilidade de taxas de emolumento. Fabiano, quando eu fiz a conta, aquele Jupyter Notebook foi, na realidade, porque eu estava na minha fase de transição de CLT para PJ e já tocando a PJ. Então, os números que eu coloquei ali são os mais próximos da realidade. Por quê? Porque eu tive que comparar maçã com banana. Eu ia sair do CLT e eu precisava saber, eu vou ganhar mais ou menos se eu virar PJ nesse valor. E você tem que fazer toda essa matemática que eu fiz naquelas 2 horas. Então, eu coloquei contador, coloquei o Prolabore com o seu respectivo INSS, coloquei todos os fatores, pelo menos que eu conheço, tá? Que estavam lá. Então, por exemplo, de contabilidade, eu coloquei os 89 da Contabilizei. Que agora eu descobri, na realidade, quando você fatura a cada 25 mil reais, eles cobram mais 89. Né? Mas eu coloquei custos de verdade ali, eu não puxei sardinha. Eu peguei legislação, peguei a conta e fiz lá e considerei todas as taxas aí. Tá? Até porque tem algumas taxas que também você paga uma vez só. Sei lá, vai abrir uma empresa. Apesar que é de graça também, na Contabilizei a primeira. Né? Então, essa é a questão. A outra foi... Você perguntou na época se era a questão de prestar os... Você quer falar alguma coisa sobre... Apesar que acho que você não viu a conta, acho que... Não sei, você quer colocar alguma coisa sobre isso, amor? Não, eu tô meio por fora. Beleza. Uma outra coisa que também perguntei era a questão de prestar serviço remoto e emitir a nota para o outro município ou estado. Tá aí outra jabuticaba do nosso estado brasileiro, que às vezes você tem que fazer a conta reversa. Tá?
Existem certos municípios que, se você prestar o serviço no município, você tem que... você paga uma taxa. Em São Paulo... Não, todos. São todos agora? Todos. Oh, que maravilha. Então são todos. Então viraram todos. Pra mim eram só alguns. Tipo assim, não é que são todos, né? A recomendação contábil é que você sempre pague. Você entendeu? Por quê? Entendi. Pra não correr o risco Isso, ou seja, na guerra entre estados... Municípios. Desculpa, entre municípios, isso. Na guerra fiscal entre municípios, porque muita gente também fazia o quê, né? Vai abrir, sei lá, empresa, não sei, tem um lugar aí em São Paulo que o pessoal sempre abria, que é uma cidade próxima de São Paulo. Isso é cara. Alphaville era assim. É isso. Abre porque lá as taxas são menores, municipais, e vem prestar serviço em São Paulo. Então, para tentar inibir isso, o que a cidade fez? Vou colocar um imposto para esse cara se ele não provar que ele tá naquele endereço, que ele tem uma empresa naquele endereço que ele... E aí você tem que tirar foto do lugar, sabe? E aí, para quem é empresário como eu, que trabalho de casa, eu tiro a foto de uma casa, porque é minha casa mesmo, né? Eu trabalho completamente remoto e virtual. É o cadastro do Cepom, não é? Isso, cara, o cadastro do Cepom é fantástico. Quanto foi o seu consumo em kilowatt durante os últimos 12 meses? Eu falo, caralho, cara, é fenomenal. Vai daí pra baixo, né? Então, se você vai prestar serviço nesses outros lugares, como às vezes eu fui, então, se você não... E detalhe, você faz o cadastro inteiro e o Estado tem um poder discricionário de aceitar ou não. Não aceitei. Por quê? Não. O problema é seu. E aí, nesse caso, você vai levar uma paulada aí, acho que 2 ou 2,5% também. O que acontece é o seguinte, você recebe o tomador tem que pagar. O tomador, ele é bitributado nesse cenário. Acontece comigo. Eu presto serviço para empresas aqui eu presto serviço para empresas de São Paulo, né? A grande maioria dos meus clientes são de São Paulo, acho que não lembro se tem algum. Você não conseguiu fazer o cadastro no Cepom? Eu nem tentei. Aí o que aconteceu? Eu presto serviço pro cara e quando eu presto um serviço, quando eu emito uma nota, né, como fornecedor, eu pago um negócio chamado DAS, para quem é simples, né? Uhum. É para todo mundo, para quem é simples, não lembro. Mas eu pago um imposto, que é uma DAS, que eu não lembro qual que é a gente não paga DARF. Isso, que é não sei o que simplificado, o S, né? O S eu acho que é simplificado. E dentro dessa DAS, você tem discriminado, você está pagando X de INSS, X de ICMS, X de SS também. Tem um monte de... Tem um monte de I aí, tem um monte de I. E aí o que acontece? Quando você... E aí beleza, eu tenho as pessoas que trabalham comigo, né, que prestam serviço para mim, e essas pessoas estão espalhadas pelo Brasil, né? Então, o que acontece? Quando uma pessoa, e nesse primeiro caso que eu dei, eu sou o fornecedor, né? E aí, quando o meu fornecedor emite uma nota para mim de prestação de serviço, aí, nesse caso, eu estou sendo o tomador desse serviço. E eu, como tomador, na cidade de São Paulo, o município de São Paulo me obriga não, né? Ele fala assim para mim, olha, é o seguinte, acho que é o ISS que é em cima disso. Esse imposto aqui, eu quero recolher, porque o serviço está sendo prestado na minha cidade. Aí a cidade lá, por exemplo, tem do pessoal que trabalha comigo, ele tá em Juiz de Fora. E aí o cara de Juiz de Fora, a cidade de Juiz de Fora vai virar e falar assim, não, mas peraí, você tá prestando serviço na minha cidade, então você vai pagar o ISS aqui. E aí o que acontece? Quando o cara toma o serviço, quando o cara presta o serviço, ele paga o ISS, e quando eu tomo, eu tenho que pagar aqui também, se não tiver esse cadastro no Cepom. Você entendeu? Não, mas aí então vamos lá. Aí o cadastro tem que ser do tomador. Tem que ser dele lá, né? Tem que ser do tomador. Tem que ser dele. Ele tem que fazer o cadastro no Cepom para você não pagar, tá? Mas é assim, aí vem os detalhes que são bizarros. Esse serviço, se ele tá prestando lá, na prática, ele não deveria pagar. E aí começa, para vocês verem que é a zona. É uma zona. Complicado e esse é o custo. Isso é o exemplo do custo Brasil, gente. É isso, tá vendo? É um monte de regra que para você empreender tá cheio de campo minado. Quer dizer, você tá empreendendo, você presta o seu serviço. Eu já fiz isso e na primeira lambada eu aprendi isso com lambada. Essa eu não aprendi vendo. Essa eu aprendi
Chegou lá, eu falei, era o valor X, veio o X menos alguma coisa, eu falei, olha, me emitiram a nota errada aí. Aí a pessoa falou, não emitiu não, é porque tem aqui o ISS. Foi quando eu aprendi esse tal de CEPOM. Né? E aí, veja, é você levando a lambada sem saber. E se você não tá pronto, não coloca ali não tem um colchão para estar preparado para isso, é o caso da sua empresa fechar. Então, para quem não conhece o que é o tal do custo Brasil, que falam toda hora, é isso. Se você vai tentar empreender, bicho, tem um monte de coisa para dar errado. E em particular o governo colocando essas barreiras. Então é por isso que o pessoal fala, o estrangeiro vai vir. Imagina só, a gente que está aqui não conhece as regras de direito, vivendo isso há tantos anos, imagina uma pessoa para vir de fora. Então, assim, apesar de não querer levar para um âmbito, não é político em si, mas as regras, como elas funcionam, então é isso que se fala de risco Brasil. Né? É quando você vê que para fazer esses impostos a empresa tem que ter principalmente as grandes, porque aí o processo é mais complexo, você precisa ter um puta sistema elaborado para conseguir calcular qual é o imposto. E não é que você não quer pagar, é que às vezes você não consegue nem calcular. Para calcular o quanto você tem que pagar, você não tem a certeza de que aquele valor é o correto. E aí você tem que ter um escritório de gente só para fazer isso. Então, assim, a minha indignação costuma ser com isso. Se tinha que ser mais simples. Ou, por exemplo, alguém mencionou o MEI. O MEI tá aí um exemplo de legislação... Posso só te cortar rapidinho? Manda. Eu tive um imprevisto aqui. Você toca o final aí? Toco. Manda bala aí. Desculpa, gente. Eu preciso sair. O servidor caiu, olha lá. Deu um imprevisto aqui, mas é isso aí. Eu concordo com tudo que o Enzo falou. E... Já vou finalizar aqui. Seja um PJ sempre que possível. Valeu, pessoal. Um abraço, até mais. Até mais. Bom, acho que é isso então. Então, por exemplo, a legislação do MEI que você tem aí, se aquilo fosse para todo mundo que está começando, para mim aquilo é legislação de primeiro mundo. É simples, né? Olha, você fatura até 81 mil reais agora e você vai pagar hoje 60 reais de imposto por mês. Acabou. A regra é simples. Qualquer idiota consegue chegar, né? Qualquer idiota como eu consegue fazer a regra. Bom, beleza, se eu faturei menos de 80 mil, eu pago 81 reais. Isso só poderia o limite ser maior e ter uma liberdade maior, mas foi uma legislação que foi boa. O único problema é que não abrange todas as empresas, né? Inclusive, só alguns quinais que... saiu aqui. Cadê? Classificação Nacional de Atividade Econômica, é o que quer dizer o tal do CNAE, é CNAE. CNAE, tá? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Virada de chave. Aqui o Cava tinha falado que acredita que muitos têm medo do PJ pela sensação de instabilidade, porque a CLT traz a impressão de maior vínculo, mesmo que o PJ tenha contrato. Exatamente, Cava. E quando o pessoal fala de estabilidade... Para mim, o que garante a estabilidade é um troço que também é um pouco ruim, às vezes, para as duas partes, tá? Porque, assim, tá previsto lá na CLT como é que termina o relacionamento, né? E é clássico, é o quê? É um mês de aviso prévio para ambas partes. Se você pedir demissão, é um mês que você tem que cumprir de contrato. Se a empresa te demitir, ela tem que cumprir também esse um mês. Né? E se ela te demite, ela tem que pagar os encargos. E para mim a estabilidade está aí dentro dos encargos. Como a empresa tem que pagar 40% do FGTS, é aí que está. Ou seja, a estabilidade está baseada no medo. Está baseada no medo de pagar uma multa de 40%, que pode ser um valor muito alto para a empresa. Né? E essa situação pode ser ruim para ambos lados, porque o que acontece hoje? Se você vai pedir demissão, e a legislação até colocou um meio termo para ter um acordo e você poder retirar 80% do FGTS, mas quando você vai pedir demissão, você quer fazer o chamado acordo. O que é o acordo? A empresa vai fingir que te demite, vai te dar os 40% e você vai ter que devolver esses 40% para a empresa. E aí você tem que fazer isso de uma maneira que também não está em acordo com a lei. Esse dinheiro aí, é a famosa lavagem de dinheiro que falam direto, é isso. Você vai ter que dar o dinheiro dele por fora. Isso que não é nem lavagem de dinheiro, nesse caso é caixa 2. O caixa 2 que a gente fala mal seria isso. A empresa teria que infringir a lei. E por que você quer fazer isso? Porque você quer sacar o FGTS. E aí você entra numa situação em que você vê o direito que é o FGTS. É um dinheiro que é seu, que o governo não deixa você tirar. Eu passei por isso. Quando eu fui sair da última empresa que eu trabalhei, CLT, né, eu
vi se dava para pelo menos fazer o acordo lá dos 20% para ficar na legalidade, mas não foi possível. E aí eu tenho que sair, um dinheiro meu ficando preso, e com a minha mulher grávida eu tive que pagar o famoso parto, né? Tive que pagar o parto da minha parte. Então, essa sensação que faz com que, quando você vai perguntar pro teu patrão se ele pode fazer um acordo para te demitir, fica uma situação ruim para ambos lados. A partir desse momento, fica muito ruim. Por quê? Porque se o patrão disser sim, ele vai estar fazendo uma coisa ilegal, porque ele vai ter que pegar a multa por fora se ele quiser a multa de volta, e normalmente vai querer. Então ele fica numa situação ilegal, ou se ele te disser não, ele vai ter que ficar com uma pessoa que ele sabe que quer sair. E aí, muitas vezes que pessoas que aí a característica ética vai ser questionável, fala, tá bom, então vou ficar aqui cagando pau até o cara me demitir, vou forçar a minha saída. Então, mesmo essa estabilidade, a condição na qual ela acontece não me parece o ideal para ambos lados, tá? Mas, enfim, é o que existe por aí, tá? Então, pessoal, eu gostaria de agradecer aí a presença de todos, as perguntas aí, Fabiano, Cava participaram bastante. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Nós estamos aí, a ideia agora para as próximas semanas é sempre fazer esse bate-papo às terças-feiras, 8 horas, tá? Então vai ser isso. Os links aqui para o episódio, para o podcast, tá tudo aqui na descrição. Se você quiser participar também lá do nosso grupo Galera Python Pro, para você poder também discutir, falar o que você achou, colocar a sua visão sobre CLT, até trazer pra gente sugestões de novos temas, tá? Ou de repente até um tema que você mande, de repente quer até participar da live aqui com a gente, para trocar uma ideia, fazer esse debate aí que a gente tem feito. Mas seria até bom se você puder vir e trazer uma visão oposta à que a gente tem, tá certo? Muito obrigado aí, galera. Até a próxima.